Uma boa noite, queridos amigos, e um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. Hoje nós vamos conversar sobre reflexões válidas para o novo ano, né? A gente veio de uma sequência de lives onde eu estive aqui respondendo um pouco as questões que eu venho recebendo, né, no curso dos dias, dentro dessa minha proposta de gravação de respostas das questões que me são enviadas, questões do dia a dia, onde eu tento propor uma síntese entre a psicologia, a minha experiência pessoal e o Evangelho de Cristo Jesus, né? E nessa direção, com a graça de Deus, a gente tem tido a oportunidade de consolar, fortalecer, edificar e fomentar um bom entendimento e uma boa consciência na vida e em relação a muitas questões da vida, né? Então hoje eu não enderecei nenhum tema demasiadamente específico. Eu quero poder conversar sobre reflexões que sejam válidas e pertinentes para esse período que nós estamos vivendo, última semana de 2022, e na iminência aí de entrarmos no ano seguinte, o ano de 2023. Com isso eu quero deixá-los à vontade para escreverem aqui mensagens, questões, perguntas, inclusive farei questão de interagir hoje, ok? E, óbvio, estarei apenas lendo e interagindo com as pessoas que estiverem no espírito aqui da nossa proposta, tanto quanto fizerem questões que estejam dentro, que tenham pertinência com aquilo que a gente possa falar e refletir aqui, ok? Combinado? Podemos fazer assim? Então, nessa direção, vamos começar. Eu preparei alguns tópicos aqui, mas naquilo em que a gente vai falando aqui, eu vou ficar de olho aqui no fórum das conversas e observando haver comentários ou questões com pertinência, né, àquilo que nós estamos conversando aqui. Eu vou lendo e a gente vai conversando. Combinado? Reflexões válidas para o novo ano de 2023. Eu vou começar com um primeiro item que, sinceramente, é algo que eu gosto muito de chamar a atenção e trazer a reflexão justamente durante esse período, né, de transição entre anos, né? Não se iluda com listas de objetivos e nem de metas para o início do novo ano. Por que eu digo não se iluda? Com isso você traduz que eu esteja aqui dizendo não faça isso? Se é isso que você está pensando, eu digo não necessariamente. Eu creio que você pode sim fazer uma lista de objetivos. Creio sim que você pode traçar metas para esse novo ano que está para se iniciar, 2023. Tudo isso, inclusive, contribui para uma melhor organização, orientação, planejamento e, consequentemente, a execução desses planos e desses objetivos, ok? O que eu quero chamar a atenção aqui é justamente pelo modo como eu iniciei o meu tópico. Não se iluda. Isso porque tem muita gente que se ilude com a lista de tarefas e os objetivos que planejam para o ano seguinte de uma tal maneira que, por essa lista, já cria no sujeito uma sensação de orientação. Sensação essa que, justamente pelo início do ano, por a gente adentrar 1º de janeiro,
Então, já se inicia todo um relaxamento, e essa lista e esses objetivos, eles estão ali. Há quem coloque numa planilha, há quem tenha um acompanhamento até de um coach ou de um orientador, no sentido de viabilizar e fazer progredir a realização daquele objetivo. Mas psicologicamente falando, a criação de listas, ela produz um efeito secundário de satisfação na pessoa, que, produzindo nela a sensação de que ela está numa boa orientação, muitos acabam se perdendo acerca do ponto de partida simples que cada proposta e cada objetivo possui. E qual é esse ponto de partida simples? Começar. Dentro do contexto geral dessa ilusão que eu estou falando, é aquela que vive de pressupor que a gente só pode estabelecer bons e efetivos começos ou quando é início de semana, ou quando é início de mês, ou, sobretudo, quando estamos na iminência do início de um novo ano. Então, com esse tipo de prerrogativa, o que, diga-se de passagem, são elementos indicativos, indutivos, de natureza subjetiva, que podem sim interagir com a nossa sensação e favorecer um melhor encaminhamento para a realização daquilo que a gente propõe a realizar. Mas na mentalidade da maioria, tais elementos acabam estabelecendo parâmetros engessados, onde, quando ela não se vê ou no início de uma semana, ou no início de um mês, ou no início de um ano, ela não consegue, vamos dizer, mobilizar dentro de si a devida energia, a devida motivação para dar início, para acionar a ignição de um projeto, de uma iniciativa, de uma atividade. Então, o início do ano ele favorece muito nessa oportunidade de revisão, ao mesmo tempo que o estabelecimento de novas metas, ou o reestabelecimento de metas que não puderam ser alcançadas na etapa anterior. Mas eu gostaria muito de enfatizar que todo começo e todo início está sempre ao alcance de uma decisão. E isso não necessariamente atrelado ao início de semana, ao início de um mês, ou sequer ao início de um ano. Então, se nós pudermos refletir em algo aqui, faça a sua lista de objetivos, sim. Mas não se iluda com o fato de que, por estarmos na iminência da transição entre anos, entre períodos, de que isso vai gerar uma propulsão tal que, por si só, dará impulso para você realizar aquilo que você pretende. Porque você pode iniciar um projeto ou uma atividade no início de uma semana, no início de um mês ou no início de um ano. Mas independente de, você vai se confrontar com todas os desafios e os respectivos obstáculos e dificuldades do que seja se decidir para começar algo, de modo que esse algo vai inevitavelmente ter que dispor da sua disposição, da sua perseverança. Sim, não tem decisão que a gente tome e que, não perseverando,
ela então caminhe por conta própria. Não é assim que funciona, né? E a gente pode se utilizar dessa virada de ano para disso tentar extrair as cócegas de uma motivação para que você tente colocar em dia, né, projetos e objetivos que você acha pertinente e plausíveis para a sua trajetória, mas entenda, e aí isso é que eu quero dizer com o não se iluda, que o poder da propulsão disso não está no fato do novo ano de 2023. Sempre esteve sob o potencial da sua decisão. Da sua decisão. Eu sei que chega o final dessas etapas, principalmente a virada de ano, nós somos, até pela própria conjuntura geral do que a gente vê sendo refletido no coletivo, do que a gente vê sendo discutido entre os amigos, do que a gente vê sendo veiculado pelas mídias. Então a gente tende a ficar mais reflexivo, né? Numa retrospectiva do modo como foi o nosso ano, tanto quanto numa perspectiva acerca de como pode ser o nosso ano seguinte. E isso é muito bom e saudável que seja feito, porém não se iluda que essa passagem em si dará conta de criar uma propulsão por conta própria a fim de viabilizar a concretização dos seus objetivos. Isso pode acontecer para você se organizar, para você se planejar, mas entenda que o poder está na decisão, está na iniciativa, e isso pode ser no início, no meio, durante, em qualquer etapa, seja do ano, seja do mês, ou seja da semana, né? Um segundo item que nós temos aqui para refletir: não se iluda com as ideias de mentalização, força do desejo, e que acaba, né, levando muitos a uma relação supersticiosa com a realidade. Bem, eu não quero aqui desqualificar a perspectiva lúdica, por exemplo, de você privilegiar uma determinada cor de modo a viver a experiência da passagem de ano. E aí tem gente que usa vermelho, tem gente que indica, né, a paixão, o amor, o desejo pela vivência de uma paixão e de um amor. E aí você tem o amarelo, que é quem está aspirando, né, uma melhor condição financeira. Você tem o verde, que são aqueles que estão prospectando a nível de desejo a esperança, ou o azul, que está mais relacionado à ideia da pessoa zen, na busca de paz e de sossego, né? Enfim, ou até o preto, que embora a gente em geral relacione a ideia do luto, mas o preto no fim do ano, para pessoas mais ousadas, se convencionou entender a ideia de independência, de autonomia, né? Ou seja, existe esse lado que eu vou considerar lúdico, de entretenimento, né? Onde cada cor possuindo um significado, e a depender da relação da consciência do sujeito com esses elementos, eu acho que é algo muito bacana de se viver, né? Eu mesmo já vivi diversos réveillões usando uma cor X, uma cor Y, e a gente às vezes faz isso até sem sentir, mas o que eu chamo aqui a ideia para a gente pensar, e é a razão de eu iniciar esse meu segundo tópico colocando: não se iluda
com essas mentalizações e essa ideia de força do desejo e que acaba levando o sujeito a uma relação supersticiosa com a realidade, é quando a gente passa a, na nossa mente e nas nossas crenças, a atribuir uma relação de causa e efeito com elementos completamente divorciados de uma relação sensata entre causa e efeito. E aí, porque a gente usa amarelo, então a gente fica mais aberto, ou crédulo, ou esperançoso de que o ano seguinte, então, será um ano de melhor projeção financeira. Ou porque a gente usa o vermelho, então a gente fica mais aberto e otimista de que o próximo ano seja de uma melhor projeção amorosa, afetiva, e assim por diante. Isso eu estou falando aqui do uso de cores, mas logo logo eu vou levar isso para outras esferas. O que eu quero dizer é que a realidade, ela se constrói por uma relação adequada e coerente entre causa e efeito. Portanto, levando em consideração, por exemplo, o dinheiro como um efeito que é buscado, a causa mais pertinente, mais adequada, mais coerente para a produção do efeito chamado dinheiro não é a roupa amarela, e sim o trabalho, ok? O trabalho feito com dedicação, o trabalho feito com o esforço, né? E o empenho, tanto quanto a disponibilidade em se permitir, se abrir, se arvorar para alcançar outros patamares, ok? Então, nessa direção, certamente com trabalho, com empenho, com dedicação, sim, e quanto mais elementos você agregar nessa composição causal de trabalho, por exemplo, se a ela você associar honestidade, se a ela você associar sinceridade, se a ela você associar dedicação, esforço, se a ela você associar inteligência, maior a probabilidade de que o efeito, ou seja, o dinheiro, seja um retorno cada vez mais pródigo em relação à sua dedicação e trabalho. No que diz respeito ao amor, o amor, vamos dizer assim, que aqui também está sendo tratado como um efeito, ok? E qual é a causa, vamos dizer assim, mais plausível, mais coerente e que cria no real, na realidade, uma conexão mais coerente e pertinente com a produção do efeito amor? Seria, porventura, a cor vermelha na data do Réveillon? Não necessariamente. A cor vermelha na data do Réveillon é algo bacana e lúdico para entreter, mas, de fato, no real, não é um elemento primordial para que possa efetivamente favorecer uma melhor projeção da vida afetiva no ano seguinte. Como que a coisa funciona no real? Qual é a causa mais pertinente e equivalente para uma perspectiva amorosa e afetiva mais otimista para o próximo ano? O amor próprio. O amor próprio é uma decisão da consciência.
mesmo em meio ou em detrimento da própria carência e das próprias sensações. É uma decisão que você toma de se respeitar e de estabelecer critérios que, por aquilo que você observa na experiência e por aquilo até que possivelmente você já viveu, você então passa a respeitar aqueles critérios como sendo aquilo que, ainda que tenha uma probabilidade possível de dar certo, como é algo que carrega prerrogativas e elementos duvidosos, complexos e indicativos de possíveis percalços e estremecimentos, seja pelo que você já viu, ou seja pelo que você viveu, então você prefere não arriscar. Portanto, mais do que vestir vermelho no Réveillon, tomar uma decisão na direção do amor próprio melhorará a probabilidade da sua vivência afetiva em 2023. Um outro ponto também nessa direção, e aqui eu trago para nossa reflexão, por mais que você esteja carente, por mais que você esteja desejoso de encontrar, ou desejosa de encontrar uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, entenda, tudo aquilo no qual a gente se concentra, se não for algo apropriado para o nível de concentração que a gente direciona para a coisa, essa coisa vai virar obsessiva na gente. Portanto, como nós estamos vivendo num mundo habitado hoje, já tendo ultrapassado 8 bilhões de pessoas, se na época, por exemplo, de personagens bíblicos, como por exemplo Abraão, onde os nichos populacionais eram muito mais escassos e distantes geograficamente um dos outros, se naquela época havia possibilidade de encontro e de troca, o que dirá hoje em dia com a gente, em boa parte dos casos, vivendo num apinhado de gente dentro das grandes metrópoles, enfim. Nós estaremos sempre em trocas e interações, então nada mais natural que mais cedo ou mais tarde você tropece numa situação com potencial para desenvolver uma boa conversa, bons encontros e, quem sabe, um bom relacionamento. Sei que hoje, os dispositivos tecnológicos criaram linhas de comunicação com as nossas tendências patológicas, E uma delas, nada menos do que a ansiedade, que é aquela aflição, que leva a pessoa a padecer antecipadamente por aquilo que nem aconteceu. Tem aí os aplicativos de encontro virtual, que dispõem para você um calhamaço de opções, diga-se de passagem, virtuais, onde você só vê imagens virtuais, descrições virtuais, e em cima daquilo você tenta balizar, não só, mais do que o seu discernimento, você tenta balizar as suas sensações de aprovação ou desaprovação a partir da foto e das descrições que você vê. E aí, a depender do nível de carência e do nível de concentração que a pessoa esteja visando e buscando a realização de uma vida afetiva, isso psicologicamente deixa a pessoa suscetível àquele fenômeno que eu chamo de efeito miragem,
que é uma alucinação gerada na pessoa na forma da concretização de uma certeza e que leva ela a uma paixão abrupta por aquilo que ela nem conhece e muito menos teve acesso. O efeito miragem é a alucinação por aquilo do qual a gente mais carece, e aí eu te convido a pensar no exemplo do sujeito sedento no deserto. Ele está lá com muita sede, do que você acha que ele vai alucinar? Ou seja, água. E aí, se você tem uma pessoa extremamente carente de uma companhia, basta uma pessoa te dar um match no aplicativo de relacionamento e falar boa noite, te achei interessante, para isso já configurar na percepção da pessoa carente um verdadeiro oásis. E aí ela entra que nem uma kamikaze na situação, para que a situação de uma hora para outra frutifique ser uma verdadeira rabuda, e aí ela fica toda escangalhada, mas em função da sua própria precipitação, resultado do modo como ela excessivamente se concentra na própria carência, tornando esse tema uma constante obsessão. Levando isso tudo em consideração, eu digo, não adianta vestir vermelho no Réveillon, buscando com isso criar uma melhor perspectiva otimista para a sua vida afetiva no ano seguinte, se você caminha na vida com esse tipo de mindset, com esse tipo de mentalidade. Consegue entender? A mesma coisa é quem vai vestido de azul. Meu Deus, eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero sossego. Eu quero ficar zen. Geralmente, pelo incrível que pareça, vai de azul, com esse tipo de relação supersticiosa com a cor para o Réveillon, pessoas que contraditoriamente possuem um cotidiano altamente turbulento e tumultuado. E isso vai gerando na subjetividade da pessoa uma sede tão grande por sossego que não é por outra razão que em certos casos você vê e assiste pessoas, por exemplo, abrindo mão de empregos ou de cargos extremamente prestigiados para poderem viver da própria arte numa praia inóspita, distante e vazia, né? E aí esses, em geral, são os que vestem azul no Réveillon, porque eles estão aspirando por sossego e tranquilidade. Mas em relação ao sossego e à tranquilidade como efeitos, vamos lá. Qual é a causa mais equivalente e pertinente para, na realidade, a gente obter o sossego e a tranquilidade como resultados? É vestindo azul no Réveillon? Creio que não. Creio que seja você estabelecendo critérios de limites. Limites daquilo que você aceita como tarefa e objetivo para o seu dia. Um melhor planejamento daquilo que você abraça para fazer na sua semana, levando em consideração todas as implicações das escolhas que você fez na vida. Isso porque o nosso tempo, tanto quanto a nossa energia, precisam ser interpretadas do ponto de vista da economia. Sim, e a economia tem um pressuposto interessante, que é a do edredom. Se você puxar muito o edredom para cobrir o rosto, você deixa o pé do lado de fora. Se você abaixar muito o edredom para ele tampar as partes de baixo, você vai deixar o peito do lado de fora. Portanto, pensando do ponto de vista da economia,
a nossa energia, né, a nossa disposição e o nosso tempo, tais elementos, eles não possuem uma fonte inesgotável. Não, elas possuem limites. E para que a gente possa otimizá-las da melhor maneira possível, a gente precisa ter uma visualização do todo. Porque não dá para você pensar que você vai trabalhar feito um condenado de 4:30 da manhã até as 9 horas da noite, e aí você vai chegar em casa e o seu filho de 6 anos e a sua filha de 3 estarão lá sentadinhos como 2 anjos, comportadinhos, com o curso de inglês em dia, já fazendo até contas de matemática e de álgebra complexa, e lendo livros educativos, né? E a sua esposinha num ótimo humor, preparando a sua... Não é assim que funciona. Existem diversas dimensões que a gente precisa entender. Eu decidi casar, isso tem implicações. Eu decidi trabalhar, isso tem implicações. Eu possuo um corpo. Isso tem implicações. Sim, esse corpo aqui, ele requer revisões, ele requer exercícios, ele requer uma boa dieta. Portanto, são variáveis onde se estabelece a necessidade que a gente coloque em cima da mesa todas as variáveis possíveis que estão numa relação direta de pertinência com as nossas escolhas e com o nosso arbítrio, para que a gente possa coordená-las e conciliá-las da melhor maneira possível. Então, essa situação vai ter o limite tal, e o que eu fico assistindo são pessoas dentro de um cotidiano frenético, e que aí, consequentemente, uma das áreas apitando a inconsistência, porque se o sujeito se dedica demais ao trabalho, a vida afetiva começa a desandar. Se o sujeito se dedica demais à vida afetiva, o trabalho começa a desandar. Se o sujeito vai se dedicar ao trabalho e à vida afetiva demasiadamente, ele já não consegue se aperfeiçoar. Entendeu? Então, no modo como se aperfeiçoar, fazendo cursos, incrementando coisas, de modo que a maneira como a pessoa ela visualiza todas as situações, então aquela dimensão que começa a desandar, ao invés de ela rever o todo e reequacionar o seu tempo e a distribuição da sua energia, o que ela faz? Reclamar. Sim, ela reclama, não poucas vezes explode, não raramente toma atitudes precipitadas e impulsivas e, no final das contas, torna a emenda pior do que o soneto. Então, nessa direção, né, uma boa equalização do seu tempo e da sua energia, levando em consideração as implicações das decisões que você toma, eu creio ser uma causa de muito mais pertinência e coerência na realidade para produzir os efeitos de tranquilidade e de sossego. Sim, porque não estou falando aqui, e muito menos iludindo qualquer um de vocês, de que existe uma fórmula perfeita ou uma equalização perfeita que na vida e no cotidiano daquilo que a gente tem hoje em dia, a gente consegue articular, conciliar e organizar todas as dimensões de uma tal maneira a vivê-las com perfeito e inquestionável equilíbrio. Não, isso não existe, tá, gente?
Isso daí é uma utopia, é uma idealização distante do que se pode concretizar na realidade. O que nós estamos falando aqui é de um mínimo razoável, ok? E que pelo menos permita não só uma vida funcional, mas uma vida também saudável. E que, consequentemente, te permita, a longo prazo, garantir e favorecer a continuidade e a boa nutrição de todas as dimensões que têm relação direta com o seu próprio arbítrio. Família, quando for o caso, trabalho, quando for o caso, estudos, quando for o caso, e saúde em todos os casos. Né? E saúde em todos os casos. Portanto, meus amigos, aqui eu digo, estava aqui falando acerca dessa relação supersticiosa com as cores, tá? Mas aqui eu quero, inclusive, estender a outros pontos de superstição que a gente acaba criando nas datas de virada de ano, e que então coloca a gente numa relação diferenciada com a realidade. A superstição, o malefício da superstição, inclusive, é justamente esse: te colocar numa relação diferenciada com a realidade, deslocando na sua mente os efeitos da sua respectiva conexão com uma causa adequada, sensata e pertinente. Portanto, dessa maneira, te levando a ser até uma pessoa mais do que crente, mas sim supersticiosa. Porque crer e falar de fé, fé se aplica àquilo que embora inacessível, embora não possível, tenha uma relação causal pertinente. Mas superstição desconecta uma coisa da outra, o efeito da sua causa, levando você a criar meios alternativos para alcançar determinados objetivos, sem que para isso você se utilize do expediente da própria realidade para isso. Ou seja, conseguir dinheiro sem trabalhar pelo simples fato de vestir amarelo no Réveillon. Isso não existe. Logo, só que eu quero que vocês também visualizem a engrenagem da superstição. Eu digo isso porque esse é um mecanismo muito presente, principalmente nessa época de Réveillon e de virada de ano, né? A outra superstição, ela vai vigorar embutida e inserida dentro do contexto da religião. No meio, inclusive, evangélico, é estabelecido quase que uma norma de que quem seja de fato espiritual precisa virar o ano em oração. Em oração. Porque isso é mais do que simbólico. Para muitos, é uma superstição. E eu digo isso por quê? Porque, primeiro, que oração, se tiver que ser, é um convite para a gente fazer o tempo todo. E aí você diria, Felipe, como a gente pode orar o tempo todo se, para além de orar, a gente tem que trabalhar, se relacionar, interagir e fazer inúmeras outras coisas? É porque aqui, inclusive, incidiria uma reflexão acerca do modo como eu particularmente vejo oração. Quando você fala de oração, você geralmente está falando da genuflexão do joelho e o fechar dos olhos e uma conversa mental ou verbal com um outro.
eu particularmente vejo oração como um estilo de vida, como uma orientação da mente, da consciência e do coração, uma orientação da mente, da consciência e do coração na direção do bem, na direção do amor, na disposição de perdoar, na intenção de beneficiar, na orientação de facilitar a vida do próximo, né? E nessa direção, a vida da pessoa, ela já se desdobra e se encarna na forma de uma oração, né? E eu vejo muitos evangélicos que eu vou colocar na casa daquilo que eu costumo chamar de religiosos, que não abrem mão de passar o ano novo dentro da igreja, principalmente as horas ou os minutos próximos da virada de ano, de joelho no chão em oração. Sim, eles são aqueles que desdenham e fazem pouco caso daqueles que vão para a praia de amarelo, de vermelho, de azul e de verde, atribuindo isso como superstição, mas mal conseguem enxergar que muito do que eles fazem, mesmo com todo esse contexto do sagrado, de estarem numa igreja, de nos minutos da passagem de ano estarem de joelho e em oração, também pode ser uma vivência motivada e completamente dentro do contexto da superstição. E aí você pergunta, como assim, Felipe? Ora, como assim a gente explica? Não adianta você romper o ano na igreja e, faltando meia hora antes da virada do ano, se ajoelhar e iniciar intensas orações. E aí você vai pedir o quê? Pela sua família. Se você, durante o ano inteiro, vive tão dedicado às coisas da igreja que você literalmente nem dá atenção para sua família. Sim, não adianta você estabelecer clamores imensos por determinados personagens familiares da sua família, se a sua interação com eles é apenas uma interação moralista, de uma perspectiva de superioridade e de distância, que só aceita se o sujeito vier da maneira como você acha que ele tem que ser, porque se ele assim não fizer, você mesmo procura se desviar do caminho dele, não se abre para a gentileza, não se abre para o perdão. Não adianta você passar as 2 horas que antecede a virada do ano e 2 horas depois a virada do ano pedindo fervorosamente por um emprego. Meu Deus, se você não sair para procurar se você não se abrir para se aperfeiçoar, se você não expandir o seu leque de opções, se ao invés de você perseguir uma coisa, uma vez que aquilo não está rendendo resultados, então olhar por outros ângulos e se permitir outras direções. Inclusive eu admiro muito pessoas que mesmo com formação de graduação superior, às vezes não encontrando nada na sua área, mas precisando trabalhar, elas então mudam o foco, mudam a direção e acabam encontrando um trabalho que aquilo dali fornece para ele uma solução provisória, para ela, viabilizando ali a sua própria subsistência, ela possa com calma ir orquestrando o seu direcionamento para a sua área de desejo, para a sua área específica. Agora,
pouco vai ajudar você virar o ano em oração e dentro de um endereço sagrado ou de uma igreja, se você não se permitir essa flexibilidade, abertura e disposição. Não vai adiantar você passar o ano orando para que o seu marido saia da cachaça, para que o seu marido pare de te trair, pare de te fazer mal, se durante o ano você, o tempo todo, releva, admite, aceita e vai tocando o barco dentro de toda uma atitude e de todo um comportamento que indiretamente só retroalimenta o vício dele. Sim, o que eu estou querendo dizer aqui, seja pela primeira etapa do que eu falei das superstições direcionadas a cores, agora essa de superstições embutidas no bojo da vivência religiosa. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos, em muitos aspectos, ser a resposta do nosso próprio desejo e da nossa própria oração. Do nosso próprio desejo e da nossa própria oração. Isso no que diz respeito à formulação de metas e objetivos, e consequentemente a partir dessa relação supersticiosa com a realidade, que privilegia determinados ritos e cerimônias na vivência da passagem de ano, seja dentro de uma igreja, seja na praia ou em qualquer outro tipo de ambiente, mas que desloca o efeito que é buscado da sua devida causa coerente e pertinente na realidade. E se eu puder deixar aqui uma mensagem de reflexão e estímulo, eu gostaria de deixar nessa direção, para que na passagem desse ano, de 2022 para 2023, se você tiver que passar na igreja, passe na igreja. Se você tiver que passar na praia vestindo branco em busca da paz, passe na praia de branco em busca da paz. Mas seja você um pacificador no seu dia a dia. E como diz Paulo em Romanos capítulo 12, do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Sim, passe o ano na igreja, mas em detrimento do fervor da sua oração, nos instantes finais da virada do ano, direcione o seu olhar, a sua vida e a sua trajetória de maneira a produzir, dentro daquilo que lhe for acessível e possível, a realização do que você pede em oração. Porque não adianta transformar Deus num mágico que via feitiço faz aparecer sim salabim aquilo que você na prática não faz o menor esforço ou não tem a menor atitude de coerência e de pertinência para a produção daquele resultado. É assim na vida afetiva, é assim na vida financeira, é assim na vida familiar, é assim na vida profissional. Que sejamos a realização das nossas orações. E que oração, mais do que um rito cerimonial, que contingencie momentaneamente as nossas palavras e comportamentos, que oração possa ser um modo de vida. Sim, que a gente passe a ser os cultivadores e viabilizadores daquilo que a gente deseja.
se é a realização na vida afetiva, então que a gente se ame, que a gente se respeite e que a gente saiba diversificar o tema para não obcecar, vivendo de maneira equilibrada, com outros projetos e em outras direções, mas se mantendo abertos para essa dimensão da vida, não procurando nada daquilo que fomente em você a ansiedade, mas apenas vivendo com naturalidade, como quem sabe que mais cedo ou mais tarde, essa é uma realidade que vai se realizar na sua vida naturalmente. E assim por diante, todas as dimensões da nossa vida, que elas sejam vividas com equilíbrio. Porque de nada adianta de cores, nada adianta de jejuns, nada adianta de orações, principalmente em lugares sagrados ou em datas específicas, se você for o grande e principal sabotador dos seus próprios objetivos, né? E não é por outra razão que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Que essa verdade, uma vez entendida e assimilada na nossa mente, no nosso coração, torne a nossa perspectiva sobre o ano de 2023 uma perspectiva muito mais otimista e positiva. Não por causa da nossa fé, da cor da nossa roupa, ou porque eu vou fazer aqui a live da oração poderosa, onde quem estiver presente vai receber o poder de Deus para a vida, virado avesso, no sentido de tudo que você está buscando em 2023. Olha, minha gente, isso é maravilhoso de ouvir, sabe? Isso é maravilhoso. Isso são promessas dos lobos mercenários que se utilizam do seu próprio desejo para te manipular, seja como um contribuidor para a obra deles, seja como um espectador para a obra deles. Ou seja, uma coisa ou outra, você está sempre fazendo aquela máquina girar. Porque a grande verdade é que nada disso chega aos pés de uma disposição sábia em buscar, com aquilo que se tem e com aquilo que se pode, viabilizar da melhor maneira possível, na realidade, de modo coerente e sensato, a realização daquilo que você busca. Pode ser algo que não vai te conceder de imediato aquilo que você está buscando. Mas quando a realização chegar, meu Deus, então tudo vai se encaixar, tudo vai convergir e tudo vai contribuir para o seu bem, e é isso que é importante. Meus amigos e minhas amigas, quero muito agradecer a todos vocês, mas quero de coração agradecer a companhia, quero agradecer a audiência de todos vocês durante todo esse ano, né? Aqueles que curtiram, os que foram lá nos canais, estão seguindo, se inscreveram, muito obrigado. Dentro de todo esse material que vem sendo produzido, se você gosta, se você entende o benefício, curta, compartilhe, porque isso tudo ajuda muito aqui na manutenção do nosso trabalho. E eu fico daqui, de coração, desejando a todos vocês um ano de 2023 maravilhoso. E estarei ainda mais otimista se você tiver entendido o espírito da mensagem que nós refletimos hoje aqui. Que Deus possa abençoar vocês abundantemente e que cada um se comprometa na direção de ser a resposta de suas próprias orações.
É isso, minha gente, gente boa e querida. Paz e bem para todos vocês. Com a graça de Deus, estaremos juntos aqui ano que vem, que na verdade é semana que vem, na próxima quarta-feira, às 19h30, com a graça de Deus. Vou me despedir aqui no Instagram. Um beijo, gente boa.